Meus amados irmãos, a nossa reflexão bíblica hoje se encontra em Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao 12, e eu quero ler junto com vocês. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Sempre damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos revelou do amor do Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Vamos orar e pedir que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Ó Deus, nós começamos essa semana, esse dia, meditando na Tua Palavra, e a nossa oração é que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Como vimos ontem, ó Deus, no texto de 1 Pedro, capítulo 2, se o Senhor não nos revelar a Tua vontade, de nada adianta. Então, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei nesta manhã, naquilo que nós vamos refletir hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como foi a proposta desse despertar com Deus, eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado nas minhas devocionais. E o tema de hoje é as 4 marcas do líder espiritual. Eu quero compartilhar o que Deus falou em alguns textos, desse trecho que nós lemos de Colossenses capítulo 1, do 1 ao 12. A carta de Paulo aos Colossenses, é a carta epístola, Paulo escrevendo à igreja que estava na cidade de Colossos. E quando eu vou lendo, meditando, Deus foi falando e compartilhando algumas coisas ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês exatamente essas 4 marcas de um líder espiritual. A primeira marca vem do versículo 1, quando Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. A primeira marca de um líder espiritual, a primeira marca de um discípulo, de uma discípula do Senhor, é a submissão à vontade de Deus. Todo líder, todo servo, toda serva do Senhor, todo homem, toda mulher de Deus que deseja ser usado por Deus, ela é submissa à vontade de Deus. Quando a gente olha para a história de Paulo, que era conhecido como Saulo, ele perseguia a igreja, até que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos ele foi parado por Deus, quando Jesus Cristo se revelou a ele. Ele caiu no chão e ele perguntou: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Anteriormente, Paulo, ele perseguia os cristãos acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, não basta ter uma motivação correta.
É preciso você conhecer a vontade de Deus e se submeter a ela. Paulo então perseguia a igreja. Paulo, ele buscava fazer a vontade de Deus, mas ele ainda não tinha conhecido a vontade de Deus. Só que quando ele foi parado no caminho de Damasco, podemos dizer que ali ele desfrutou da graça de conhecer a vontade de Deus e se submeteu a ela. É impressionante quando ele está lá na casa, na rua chamada Direita, o Espírito Santo manda Ananias ir ao encontro de Paulo. E a palavra do Senhor diz em Atos 9, versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo para Ananias, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E aí Ananias disse, mas Senhor, Saulo veio para cá para perseguir, para matar os cristãos, o Senhor me manda até ele? O versículo 15 é a resposta de Deus, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quer dizer, o servo, a serva, o líder espiritual, ele se submete à vontade de Deus. Por um momento, Paulo estava seguindo no seu caminho, ainda chamado como Saulo, perseguindo a igreja, matando cristãos, matando os servos do Senhor. Agora ele submete à vontade de Deus, exatamente, sendo alguém que iria sofrer pelo nome do Senhor. Paulo fazia algo pensando que estava agradando a Deus. Ele tinha uma motivação correta, queria agradar a Deus, mas ele não conhecia a vontade de Deus e ainda não tinha se submetido a ela. Caso ele tivesse submisso, ele teria reconhecido Jesus ainda crucificado na cruz do Calvário. Isso me faz lembrar de Saul. Recentemente nós estudamos aqui a carta, o texto de 1 Samuel, e nós vimos que Saul recebeu uma ordem de Deus. Deus disse, olha, vai e destrói todos os amalequitas, todas as pessoas, todos os animais. Por quê? Porque os amalequitas tinham se colocado contrários ao povo judeu, contrário ao que o povo passasse no deserto e fosse reconquistar a terra de Canaã, que era de propriedade do próprio povo de Deus, foi comprada por Abraão. Mas, meus irmãos, Saul foi lá, destruiu a cidade, deixou o rei vivo e ainda os principais animais, os melhores, ele levou consigo. E quando Samuel viu aquilo, disse, por que você desobedeceu a ordem do Senhor? E Saul disse, não, eu obedeci, eu matei tudo. Eu só trouxe aqui o rei e os animais, os melhores dos animais, para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel disse, olha, você acha que Deus se agrada de holocausto de animais mais do que da obediência? E Samuel disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul tinha uma motivação boa, pegar os melhores dos animais e sacrificar em adoração a Deus. Mas a sua motivação era correta, mas a sua submissão não era a vontade de Deus. Deus tinha dado uma ordem e ele não tinha obedecido. Quer dizer, a primeira marca de um líder espiritual é que ele se submete à vontade de Deus. Eu olho para a vida de Moisés, por exemplo. Em Deuteronômio capítulo 3, a gente vai ver como Moisés, o líder que Deus usou para tirar o povo da terra do Egito, no meio da caminhada, Deus mostra para Moisés que ele não iria entrar na terra de Canaã, porque Deus tinha dado uma ordem a ele para falar com a rocha e ele bateu na rocha por causa do povo. E ele fala ao povo dizendo o seguinte, versículo 23 de Deuteronômio capítulo 3. Também eu, nesse tempo, implorei a graça do Senhor, dizendo, Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras? Segundo os teus poderosos feitos, rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa. Ele falando ao povo.
e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais disso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Quer dizer, Deus mandou Moisés parar de orar, e Moisés parou de orar. E ele não atravessou o Rio Jordão, e ele morreu antes da travessia, e ele não pôde desfrutar da terra de Canaã. Você pode até pensar, mas, poxa, Deus é injusto, Moisés tirou todo aquele povo da terra do Egito, e agora Deus não permitiu que ele chegasse até Canaã. Quando você lê o livro de Hebreus, principalmente o capítulo 11, você vai ver que, na verdade, Deus tinha preparado para Moisés algo muito mais superior como nós. Ele preparou para nós a nova Canaã, a Canaã celestial. E Deus estava mostrando exatamente com a vida de Moisés que, olha, eu vou levar o povo para a terra de Canaã, mas há algo melhor a ser desfrutado, que é a Canaã celestial. Talvez, se Moisés tivesse passado, ele teria se prendido muito mais a Canaã terrestre do que a Canaã celestial. Como muita gente tem se prendido muito mais a essa vida aqui na terra do que vivido na perspectiva de que há uma pátria celestial preparada para nós. Mas Moisés se submeteu à vontade de Deus. Um outro grande exemplo vem da própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, em oração, no Getsemane, ele ora a Deus Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. O líder de Deus, o líder espiritual, ele se submete à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, então, aos Colossenses, é exatamente o que ele diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. A minha pergunta para você nessa manhã é, você tem se submetido à vontade de Deus? Você se sente submisso a Deus? Como está a sua vida? Como está a sua submissão, Senhor? A segunda característica, ou a segunda marca de um líder espiritual, eu encontro também no versículo 1, quando Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ou seja, a missão agora não está sendo executada apenas por Paulo. A segunda marca de um líder espiritual é que ele investe a sua vida na vida de outras pessoas. E o irmão Timóteo, se você olhar na carta aos Tessalonicenses, agora vai aparecer Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica. E você vai encontrar também Paulo, Silvano e Timóteo na segunda carta de Tessalonicenses. Na carta de Filemon, também você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, Paulo, servo de Deus. E apóstolo de Jesus Cristo, né? Para promover a fé aos eleitos em Deus, na piedade. Em cada carta você vai ver ele tendo outras pessoas. Na verdade, agora eu estava lendo o Tito, por isso que eu não encontrei o texto que eu queria. Filemon, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, e ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então você vai ver que agora Paulo tem o apoio de pessoas a quem ele estava investindo a sua vida. O ministério não deve ser feito sozinho. Devemos investir a nossa vida em alguém. Isso é multiplicar-se. Lembra do texto que nós lemos de Moisés, quando Deus disse para ele que ele não iria atravessar o Rio Jordão? Lemos Deuteronômio capítulo 3. O versículo 28 diz, dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Quer dizer, Deus deu a ordem, Deus deu a instrução para que Moisés investisse a sua vida na vida de Josué. E foi o que aconteceu. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, a gente vê Moisés buscando a face do Senhor na tenda do encontro com Deus. E o versículo 11 dizia, falava o Senhor face a face como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Ou seja,
Moisés tinha chamado Josué para caminhar com ele. Moisés estava investindo a sua vida na vida de Josué. A segunda marca de um líder espiritual, de um servo, de uma serva de Deus, de um discípulo, de uma discípula que quer ser usado por Deus, é que ela investe a sua vida na vida de outras pessoas. E a pergunta que eu tenho que fazer é: você tem dedicado tempo para outras pessoas? Aí você diz, pastor, mas nós estamos experimentando um tempo de isolamento, um tempo de pandemia, sim, mas Deus nos abençoou com uma tecnologia extraordinária. Você pode fazer chamada de vídeo, você pode fazer ligação, você pode até pelo aplicativo Zoom fazer um grande encontro com algumas pessoas. Você pode usar a ferramenta, a tecnologia que Deus está dando para nos abençoar, para investir sua vida em alguém. As epístolas, as cartas paulinas, carta de Pedro e outras cartas, são exemplo do uso da tecnologia da época. A escrita, o papel, o papiro, para você encorajar, acompanhar pessoas que estavam distantes. Hoje, nós podemos não só escrever, mas também falar, ver, em tempo real, através da tecnologia que Deus tem nos dado. Então, você pode, ainda de casa, ligar para alguém, orar com alguém, compartilhar o evangelho, fazer um encontro, um relacionamento discipulador. Que Deus possa te usar. Essa é uma segunda marca de um servo, de uma serva de Deus. A terceira marca vem exatamente do versículo 9. O versículo 9 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade. E no versículo 3 ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Quer dizer, a terceira marca de um líder espiritual é que ele demonstra gratidão a Deus através da oração, pela vida daquelas pessoas que ele está investindo. Muitas vezes nós pedimos a Deus que nos envie pessoas para a gente abençoar, mas a gente esquece de ser grato pela vida dessas pessoas a Deus. E Paulo, no versículo 3, diz: sempre damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Quer dizer, devemos pegar a nossa vida de oração e agradecer constantemente pela vida daquelas pessoas que nós estamos investindo a vida. Paulo era extremamente grato pela vida dos seus discípulos. Paulo era extremamente grato pela vida daqueles aos quais o Senhor tinha confiado em suas mãos. Muitas vezes a gente reclama porque um discípulo dá trabalho, investir a vida na vida de alguém dá trabalho, isso é cansativo, mas você tem sido grato a Deus porque Deus tem te dado o privilégio de gerar filhos espirituais. Deus tem te dado o privilégio de que vidas sejam abençoadas através da sua vida. Então, ainda que seja cansativo, e Paulo fala em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ser discipulador, forjar o caráter de Cristo na vida de alguém, é semelhante a dores de parto, dá trabalho. Então, é preciso ser grato. É uma marca de um líder espiritual. A quarta marca, aí sim, vem do versículo 9, Paulo diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus. Quer dizer, a quarta marca de um líder espiritual é que o líder espiritual ele tem o desejo de crescimento dos seus discípulos apresentados a Deus em oração. Muitas vezes a gente quer depender daquilo que a gente faz para levar o outro a crescer. Como discipuladores, muitas vezes, nós ficamos nos esforçando e buscando estratégias de como levar os nossos discípulos ao crescimento, mas eu quero dizer para você hoje que o maior investimento que nós podemos fazer na vida de alguém, a maior estratégia de crescimento para a vida de alguém é apresentar constantemente a vida dessa pessoa em oração. E eu pergunto, você tem dedicado um tempo de oração com a vida dos seus discípulos? Você tem dedicado a sua vida de oração, pedindo a Deus que traga crescimento para a vida daquelas pessoas que você tem investido a sua vida? Meus irmãos,
a minha oração, o meu desejo é que Deus possa nos usar para investir a nossa vida na vida de outras pessoas. Que essas 4 marcas da vida de um líder espiritual possa abençoar a sua vida, o seu coração e fazer de você um instrumento de Deus para esse tempo. Investir na sua vida, na vida de outras pessoas. O líder espiritual, ele se submete à vontade de Deus. O líder espiritual, ele investe a sua vida na vida de alguém. O líder espiritual, ele apresenta em gratidão, ele apresenta gratidão a Deus pela vida das pessoas em quem ele tem investido a sua vida. E o líder espiritual, ele apresenta em oração o desejo de ver os seus discípulos, aquele em quem ele tem investido a vida, diante de Deus. Senhor, faz com que fulano, o outro e essa outra pessoa cresçam no conhecimento do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e nos usar nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incerteza, nesse tempo em que se aproxima a volta do Senhor, possamos gerar mais e mais filhos espirituais. Que Deus me use e use a sua vida também. Vamos orar? Ó Deus, queremos ser homens e mulheres usados pelo Senhor nesse tempo. Que o Senhor possa, ó Deus, gerar em nós as marcas de um líder, de uma líder espiritual, que se submeta à tua vontade. Que, ó Deus, invista a vida na outra vida de outras pessoas. Que apresente ao Senhor a gratidão por essas vidas que o Senhor nos concede. E que também peça ao Senhor pelo crescimento daqueles em que temos investido a nossa vida. Busquemos no Senhor o crescimento delas, Pai. Eu te peço que o Senhor nos use para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa reflexão de hoje.